Vou apresentar aqui esse tape deck da Polivox, que é um super clássico. É o modelo CP750D. É um modelo aí típico dos anos 70, foi lançado aí aproximadamente em 78, 79 e fez muito sucesso. Que é um aparelho extremamente robusto, tanto assim que ele está aqui funcionando até hoje. Já foi aí o queridinho dos DJs, na época em que as casas noturnas usavam muita música de fita. E ele, justamente por ser robusto e ter uma resposta rápida aqui nos comandos, os DJs gostavam muito desse aparelho. Tanto que é comum encontrar esse aparelho com o teclado quebrado, que nas festas, aí, nas noites, os DJs apertavam com muita força e acabava quebrando esse teclado. Esse mesmo que estava quebrado, essa tecla, foi consertada. Outra vantagem desse aparelho são os VUs, que são bem grandes, fácil de você visualizar mesmo à distância. Outro diferencial desse aparelho especificamente é que ele fazia parte do conjunto 5000 da Polivox, que era o topo de linha deles na época. Temos aqui outros aparelhos dessa mesma linha. Esse aqui no caso é o receiver, pré-amplificador, e o amplificador desse conjunto está sendo restaurado ainda. Então ele vinha com essas alças, que era para prender o aparelho no rack. Então, com essa alça, você facilmente poderia retirar o aparelho do rack e encaixar outro no lugar para continuar trabalhando aí na sua festa, no seu estúdio. Todos os aparelhos dessa linha vêm com essa alça. Esse aparelho especificamente foi restaurado aqui em nossa oficina e pelo que a gente conseguiu detectar, analisando como estava o deck, ele deve ter ficado muito tempo parado em alguma oficina por aí, que deve ter ficado desmontado e aí com o tempo foi perdendo algumas pecinhas, alguns parafusos, buchinhas e coisas assim. Tanto que deu bastante trabalho para a gente recuperar todas as peças que estavam faltando. Agora, feito todo esse trabalho, ele está aqui, voltou à vida, totalmente restaurado, absolutamente funcional, dentro da especificação da Polivox. E o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo é mostrar ele em funcionamento, mostrar os recursos que eles têm e fazer alguns testes de laboratório para mostrar que o aparelho realmente é de qualidade. Obviamente, é um aparelho que já tem aí mais de 40 anos de uso. Não se sabe exatamente quanto tempo ele ficou parado, quanto tempo foi usado. Mas, por fora, ele está muito bonito, está muito bem conservado, não tem riscos. A tampa tem algumas marcas, mas isso é normal. Mas é a tinta original, ainda a pintura original, que não depõe nada contra o aparelho. Ele tem inclusive esses knobs redondinhos aqui, que normalmente somem nesses aparelhos. Todos os outros knobs são originais. A tampa de acrílico original. Tudo confere, tudo de acordo com o padrão da Polivox. Eu vou então mostrar os recursos do aparelho. Depois eu vou fazer uns testes de laboratório com ele. E no final vamos fazer um teste de gravação, para ver como ele grava e reproduz. Mostrando os comandos. Botão liga e desliga, power. Aqui você tem os comandos da fita. Pausa, para frente, tocar, voltar, gravação. E aqui é o eject, para você retirar a fita. A tampinha funcionando suavemente. Aqui nós temos o contador de voltas de fita e ele tem um recurso interessante que é a memória. Então, se você faz uma gravação e no início você zera aqui,
a fita vai avançar. Quando você quiser voltar no mesmo ponto, é só acionar o memória e volta para trás. Ou volta para frente, como você quiser. Ele vai girar a fita e parar exatamente no 999 mais um pouquinho, quer dizer, próximo do zero. Então ele volta no mesmo ponto que você deixou. Aqui estão os dois VUs, que são gigantescos. Aqui é indicador do que o DOB está ligado. Aqui tem um indicador que tem duas funções. Ele pode, quando ele fica verde, ele está indicando que o gravador está em função de gravação. Se o volume estiver muito alto, ele vai piscar em vermelho, indicando que está saturando, está muito alta a gravação. Então você precisa abaixar aqui o volume. Então aqui está o controle de volume de gravação. Ele tem um recurso aqui muito interessante, que é o nível de saída, porque esse aparelho ele toca muito alto. Então às vezes você quer equalizar com algum outro aparelho, você pode abaixar um pouco aqui e deixar um volume compatível com o seu aparelho. E outro recurso que os DJs gostavam muito é esse aqui, ó. É um volume dos fones de ouvido. Então, independentemente do que tiver configurado aqui na saída, aqui você tem um controle separado para o fone de ouvido, que está aqui embaixo. E aqui você tem a entrada para dois microfones, esquerdo e direito, e que você pode selecionar por aqui. Então, microfone seria para cima, aqui seria a entrada de linha, e aqui seria para você, é um mute de gravação. Então você está gravando, quer abafar a gravação um pouquinho, é só apertar aqui. Aqui tem os controles de seletor de fita e de Dolby. Então o Dolby você pode deixar desligado, ligado com o filtro de 15 kHz, que é se você for gravar do FM, ou se você for gravar de qualquer outra fonte que não seja FM, você deixa o filtro desligado, que ele vai retirar o filtro que ele tem de 15 kHz, então ele vai pegar um pouquinho melhor os agudos. Aqui é a equalização, então ele trabalha com fita normal, ferro cromo e cromo. Então esse aparelho não trabalha com metal, que não chega a ser um problema, porque fita de metal praticamente ninguém mais usa hoje em dia. Aqui tem o nível de bias. Então, o nível baixo, médio e alto. Então, fita normal, normalmente você vai deixar no baixo. Fita de cromo aqui. E se for uma fita excepcional, você pode deixar no bias alto. Eventualmente, você pode ver qual fica melhor para a fita que você estiver usando e de acordo com o seu gosto. Vamos mostrar um pouquinho como é que ele é por dentro. Então aqui está todo o mecanismo. Aqui é o transformador de alimentação. Aqui é a placa principal. Todos os componentes estão por trás. Então eu vou virar e mostrar como que ele é por baixo. Então a primeira coisa a ser notada aqui é que esse aparelho não usa circuito integrado. Toda a parte eletrônica é feita com transistores, capacitores, resistores e chaves. A parte do Dolby em si está aqui. Então ela é toda feita com transistor e resistores. Nem sequer no Dolby, que é comum nos aparelhos dessa época, esse aparelho usa transistores. Inclusive ele tem aqui os ajustes de nível do Dolby. Canal esquerdo, canal direito. Aqui é a chave que faz a comutação entre gravação e reprodução. Então quando você aciona o REC, ele puxa essa alavanca e faz as chaves aqui entrar no modo gravação e reprodução. Aqui está a fonte de alimentação, amplificador de gravação e reprodução, canal direito, canal esquerdo. Aqui a parte de bias e controle de gravação. Então é uma montagem extremamente simples, uma placa só, e a fiação é que faz as conexões entre a parte mecânica, as chaves e a parte eletrônica. O primeiro teste que a gente vai fazer é de Owen flutter, é a flutuação.
Nós vamos usar para isso aqui uma fita padrão. E vamos inserir a fita. Então nós vamos executar aqui o sinal que está gravado nessa fita. E vamos usar um só para fazer a medição. O teste de Eulenfluter é importante porque ele mostra se o mecanismo está em ordem. Se o valor do Eulenfluter for muito alto, o som vai ficar oscilando. Nesse caso, como o mecanismo foi totalmente restaurado, limpo, lubrificado e trocadas todas as borrachas, então o valor deve ser bastante bom. Vamos ver então. Vou colocar o sinal para rodar e vou mostrar a tela do software que está fazendo a medição. Esse é o sinal de teste que você está escutando. Vamos ver aqui como é que ele está se saindo. Então, um valor muito bom, em torno de 0,15 na média RMS e o sinal de pico abaixo de 0,3%. É um resultado muito bom. Lembrando que o valor que marca aqui, no caso 0,15, nós temos que dividir por 2, porque essa fita foi gravada nesse próprio aparelho. Então ele vai marcar o Eulenfluter tanto da parte de gravação como de reprodução. Então, para saber valorizar, eu tenho que dividir por 2. Então nós temos aí um Eulenfluter em torno de 0,07. Muito bom, excelente para um aparelho tão antigo e que a gente nem sabe quanto tempo ele foi usado realmente. Vamos agora verificar a resposta de frequência na gravação. Que o que se espera de um bom tape deck é que ele grave bem e depois reproduza corretamente. Então nós vamos usar aqui a fita que a gente usou para calibrar o aparelho. É uma Max CUD de 90 minutos. Vamos colocar a fita. Nós vamos colocar um ruído branco para gravar. Vamos fazer a gravação e depois vamos analisar como ficou a gravação. Então vou apertar aqui pause, gravação, pronto, já acendeu ali a luzinha verde, indicando que está pronto para gravar. O que eu vou fazer agora é colocar o ruído branco para tocar. É o ruído branco, vou colocar para gravar, vou zerar aqui para depois encontrar um trecho da fita. Vamos gravar alguns segundos. Ok, aí já é o suficiente. Vamos então analisar como ficou a gravação. Vou colocar então aqui o sinal branco que a gente gravou e vamos fazer a análise aqui da resposta do aparelho. Deixei os dois canais assim separados para poder analisar mais facilmente. Então vocês veem que a resposta é praticamente plana. Eu vou congelar aqui a tela para ficar mais fácil. Vocês veem que a resposta é bastante plana, praticamente aí entre 40 Hz até aqui uns 15,5, 16 kHz mais ou menos. A Polyvox especifica 15 kHz com fita normal. E é exatamente o que está mostrando aqui esse gráfico com o ruído branco. Então é uma excelente resposta para uma fita normal, fita comum, tipo 1, e para um aparelho, afinal de contas, tão antigo, né? Vamos então fazer o teste que realmente interessa, que é gravar uma música e ver como ficou. Que, ao final de contas, é o que se espera de um gravador, né? Que ele grave. Para não dar direitos autorais, eu vou usar aqui uma música do YouTube, mas vai dar para verificar a performance dele. Então, primeira coisa, colocar ele em acionar a pausa, gravação, play. Já acendeu ali a luzinha, indicando que ele está em modo de gravação. Eu vou colocar a música para tocar, vamos regular o volume
e acionar a gravação. Então essa é a música que nós vamos gravar. Eu vou ajustar o volume aqui para acender eventualmente a luz vermelha, indicando o pico. Gravar no limite realmente do aparelho. Vou acionar aqui para começar a gravar. Vou zerar aqui para poder achar exatamente esse trecho depois. O áudio que vocês estão ouvindo é das caixas aqui, onde eu estou gravando. Então, já é suficiente, vamos interromper, eu vou voltar aqui. Ok, vamos ver como ficou a gravação. Então essa é a gravação. Exatamente igual ao original. Tá aí, então, esse excelente aparelho, um digno representante da Polivox, que foi uma das grandes empresas de aparelhos de som aqui no Brasil e que lançou muitos modelos que se tornaram clássicos, como é o caso desse CP750, um aparelho que sobreviveu aí a mais de 40 anos de uso. Acredito que nem os engenheiros da Polivox esperavam que esses aparelhos durassem tanto tempo e assim, em condições de uso normal.